No coração da Ásia, onde o vento gélido da estepe molda a paisagem e a história, ergue-se a lenda de um homem cujo nome ressoa, através dos séculos, como sinônimo de poder e conquista. Ele não nasceu em palácios de mármore, mas sim sob o céu vasto e implacável da Mongólia, em uma tenda humilde destinado a uma vida de luta e superação. Seu nome de nascimento era Temujin, um garoto que, pela força da vontade e de uma visão implacável, transformaria um mosaico de tribos nômades em um império que se estenderia por mais de 24 milhões de quilômetros quadrados, o maior império terrestre contíguo que o mundo jamais viu. Mas quem foi realmente esse homem? Um bárbaro sedento por dominação, como a história ocidental muitas vezes o pintou, ou um líder visionário, um estrategista militar inigualável e um legislador que estabeleceu as bases para um novo mundo? A verdade é que Gengis Khan, o título que ele viria a adotar, foi tudo isso e muito mais. Sua jornada é uma saga épica de traição, vingança, amor e a ascensão meteórica de um órfão, a Khan de todos os mongóis. Neste roteiro, vamos mergulhar nos detalhes íntimos de sua vida, desde a infância marcada pela perda e pela fome, passando pelas táticas de guerra que redefiniram a arte do combate, até a política astuta que unificou um povo e a vida amorosa que o ligou à sua primeira e mais importante esposa, Berthe. Prepare-se para desvendar a história completa de Gengis Khan, um personagem que, para o bem ou para o mal, reescreveu o mapa mundi e cujo legado continua a influenciar o nosso presente. O que o futuro reservava para o jovem Temujin e como ele conseguiu forjar um império a partir do nada? A resposta está nas estepes onde a história de Gengis Khan começou. A história começa por volta de 1162, nas proximidades do rio Onon, perto do lago Baikal, no que é hoje a Mongólia. O nome de batismo era Temujin, que, segundo a lenda, significa ferreiro ou homem de ferro, uma premonição do destino que o aguardava. Ele nasceu na tribo Borjigin, um clã de prestígio, filho de Yesugei, um chefe tribal influente, e de Hoelun, uma mulher forte e resiliente, raptada por Yesugei de outra tribo, os Merkites. A vida de Temujin começou com o prenúncio de conflito e desavenças tribais, um ciclo de violência e vingança que era a norma nas estepes. A infância de Temujin foi abruptamente interrompida por uma tragédia. Quando tinha apenas 9 anos, seu pai, Yesugei, foi envenenado por membros da tribo dos Tártaros, um clã rival, enquanto voltava para casa. A morte de Yesugei desmantelou a família. Sem um líder adulto para manter a ordem e a lealdade, o clã Borjigin, temendo a fraqueza da viúva e dos filhos pequenos, abandonou-os à própria sorte. Hoelun, Temujin e seus irmãos foram deixados para sobreviver em um ambiente hostil, sem gado, sem cavalos e sem a proteção da tribo. A fome e a luta pela sobrevivência tornaram-se a realidade diária. Hoelun, uma mulher de fibra, ensinou seus filhos a caçar, pescar e a colher o que a estepe oferecia. Essa experiência forjou o caráter de Temujin, ensinando-lhe a crueldade da vida, a importância da lealdade e a necessidade de ser implacável para sobreviver. Foi nesse período que ele cometeu seu primeiro ato de violência extrema, matando seu meio-irmão Bekter por causa de uma disputa por comida. Esse ato, embora brutal, marcou sua transição de criança para um jovem que não hesitaria em tomar o que era seu por direito. Aos 16 anos, Temujin casou-se com Berthe, sua noiva de infância da tribo Ongirat. O casamento não foi apenas um ato de amor, mas uma aliança política crucial. Berthe trouxe consigo um dote valioso, um casaco de zibelina, que Temujin usaria para selar uma aliança com Togrul Khan, o líder da poderosa tribo Quereita, que havia sido um aliado de seu pai. Esse foi o primeiro passo de Temujin para sair da obscuridade e começar a construir sua rede de apoio. A vida de Temujin deu uma guinada dramática logo após o casamento. Sua esposa, Berthe, foi sequestrada pelos Merkites, a mesma tribo de onde seu pai havia raptado sua mãe. Esse evento foi um ponto de inflexão. A honra de Temujin estava em jogo, e a vingança era a única resposta aceitável na cultura da estepe. Ele recorreu a seus novos aliados, Togrul Khan, o Quereita e Jamuka, seu amigo de infância e líder da tribo Jadaran.
Juntos, eles lançaram um ataque devastador contra os Merkites. O resgate de Berthe foi bem sucedido, mas ela estava grávida, e a paternidade de seu primeiro filho, Joque, permaneceu incerta. Temujin, no entanto, aceitou Joque como seu filho, um ato de pragmatismo e lealdade que cimentou sua imagem como um líder justo. A campanha contra os Merkites não foi apenas uma vingança pessoal. Foi a primeira demonstração de Temujin como um estrategista militar eficaz e um líder capaz de mobilizar grandes forças. A aliança com Jamuka, no entanto, começou a se deteriorar. Jamuka via Temujin como um igual, um irmão de sangue. Mas Temujin tinha ambições maiores. Ele começou a atrair seguidores de outras tribos, incluindo muitos dos próprios homens de Jamuka, não por linhagem, mas por mérito e carisma. Temujin oferecia algo novo, uma meritocracia, onde a lealdade e a habilidade eram mais importantes do que o nascimento. Isso era revolucionário em uma sociedade tribal rígida. O rompimento final com Jamuka levou a uma série de conflitos. A Batalha das 13 Ligas, por volta de 1190, foi um revés para Temujin, mas ele aprendeu com a derrota. Sua ascensão continuou, e ele gradualmente eliminou seus rivais. Em 1203, ele derrotou Togrul Khan, seu antigo aliado, e em 1204, esmagou os Naimanos, a última grande tribo a se opor a ele. A estepe estava finalmente sob um único comando. Em 1206, em uma grande assembleia, o Kurultai, Temujin foi proclamado Gengis Khan, que significa governante universal, ou Khan oceânico. Aos 44 anos, o órfão da estepe havia se tornado o líder de todos os mongóis. A unificação das tribos nômades não foi apenas um feito militar, mas um ato político de gênio, que transformou a identidade tribal em uma identidade nacional mongol. Com a Mongólia unificada, Gengis Khan voltou sua atenção para o mundo exterior. Seu exército não era apenas grande, era uma máquina de guerra eficiente e inovadora, aprimorada por anos de conflitos tribais. A base de seu poder militar era a cavalaria leve, composta por arqueiros montados que eram mestres na tática do falso recuo. Eles atacavam, fingiam fugir, e quando o inimigo quebrava a formação para persegui-los, eram emboscados por uma chuva de flechas. A organização do exército era baseada no sistema decimal, uma estrutura que promovia a coesão e a meritocracia. As unidades eram divididas em grupos de 10, Arban, 100, Jagun, 1000, Mingan e 10.000, Tumen. A lealdade era vertical, do soldado ao Khan, e não mais horizontal, do soldado ao seu clã. A promoção era baseada no mérito, e não na linhagem, o que garantia que os melhores guerreiros e estrategistas estivessem nos postos de comando. Gengis Khan também foi um mestre em guerra psicológica. Ele usava espiões e mensageiros para exagerar o tamanho e a ferocidade de seu exército, aterrorizando as cidades antes mesmo de chegar. Ele também empregava táticas de cerco sofisticadas, aprendidas com os engenheiros chineses capturados, usando catapultas e arietes para derrubar as muralhas das cidades fortificadas. A seda, surpreendentemente, era uma arma. Os soldados a usavam sob a armadura, pois se uma flecha penetrasse, a seda envolveria a ponta, facilitando a remoção e salvando vidas. As primeiras campanhas de Gengis Khan foram contra o Império Tanguti, Xia Ocidental, e a dinastia Jin, no norte da China. A conquista da China era crucial, pois forneceria os recursos e a tecnologia que os mongóis precisavam para expandir ainda mais. A Grande Muralha, que havia sido construída para deter os nômades, provou ser ineficaz contra a determinação e as táticas de cerco de Gengis Khan. Com o norte da China sob controle, Gengis Khan voltou-se para o oeste em direção à Ásia Central. A Rota da Seda era a artéria vital do comércio mundial, e controlá-la significava riqueza e poder incalculáveis. O Império Mongol, agora uma potência, buscava estabelecer relações comerciais pacíficas com o Império Corásmio, uma vasta e poderosa nação muçulmana que se estendia pelo que é hoje o Irã, o Turcomenistão e o Uzbequistão. Em 1218, Gengis Khan enviou uma grande caravana de mercadores e emissários para estabelecer laços comerciais. No entanto, o governador de Otrar,
uma cidade fronteiriça, Corásmia, prendeu os membros da caravana, acusando-os de espionagem, e os executou. O Shah Maomé II, o líder corásmio, não apenas apoiou a ação, mas também executou o embaixador mongol enviado para exigir uma explicação. Esse ato de desrespeito e agressão foi a faísca que acendeu a fúria de Gengis Khan. A resposta de Gengis Khan foi rápida e brutal. Em 1219, ele lançou uma invasão em grande escala, com um exército de cerca de 200.000 homens. A campanha contra o Império Corásmio é considerada uma das mais devastadoras da história. Cidades como Bukhara, Samarcanda e Urgench foram sitiadas e destruídas. A estratégia mongol era implacável: cercar a cidade, oferecer uma chance de rendição e, se recusada, aniquilar a população como um aviso para as outras cidades. O Shah Maomé II fugiu, sendo perseguido pelos generais mongóis Gebe e Subutai em uma das maiores perseguições militares da história. A campanha não apenas destruiu o Império Corásmio, mas também abriu o caminho para a expansão mongol para o Cáucaso e a Europa Oriental. A política de Gengis Khan era clara: lealdade seria recompensada, traição punida com a destruição total. Gengis Khan não foi apenas um conquistador, ele foi um legislador e um administrador. Ele estabeleceu o Yasa, um código de leis escrito que regulava a vida no império, desde a organização militar até questões de moralidade e impostos. O Yasa promovia a tolerância religiosa, proibia o roubo de gado e o sequestro de mulheres e estabelecia a meritocracia como princípio de governo. A política de Gengis Khan transformou a Mongólia de um conjunto de tribos em uma nação unificada. Ele criou um sistema de correio rápido, o Yam, que usava postos de revezamento para garantir a comunicação eficiente em todo o vasto império. Ele também incentivou o comércio e a troca cultural, criando a Pax Mongólica, um período de relativa paz e estabilidade que facilitou a rota da seda e a interação entre o Oriente e o Ocidente. A vida pessoal de Gengis Khan era complexa. Embora tivesse centenas de esposas e concubinas, Burt permaneceu sua esposa principal e a mais influente. Ela era sua conselheira e a mãe de seus 4 filhos mais importantes, Joshi, Chagatai, Ogedei e Tolui, que se tornariam os herdeiros de seu vasto império. A questão da sucessão era crucial, e Gengis Khan dividiu seu império em 4 khanatos para seus filhos, embora Ogedei tenha sido escolhido como o Grande Khan. Gengis Khan morreu em agosto de 1227, durante uma campanha contra o Império Tangut, que havia se rebelado. A causa exata de sua morte é incerta, variando entre uma queda de cavalo, doença ou ferimentos de batalha. Seu local de sepultamento é um dos maiores mistérios da história, pois ele desejava ser enterrado em segredo, sem qualquer marcação. A lenda diz que todos que testemunharam o funeral foram mortos para manter o segredo. O legado de Gengis Khan é ambivalente. Por um lado, suas campanhas foram acompanhadas por uma destruição e perda de vidas em larga escala. Por outro lado, ele unificou a Mongólia, criou um império que ligou o Oriente e o Ocidente e estabeleceu um sistema de leis e administração que perdurou por séculos. Seu império, embora dividido, continuou a se expandir sob seus sucessores, moldando a história da Rússia, da China e do Oriente Médio. A história de Gengis Khan é a prova de que a ambição, a estratégia e a capacidade de adaptação podem transformar um órfão em um dos maiores líderes da história. Ele foi um homem de seu tempo, forjado pela dureza da estepe, que usou a violência para alcançar a paz e a unificação. Seu nome, que um dia inspirou terror, hoje inspira o orgulho de uma nação e a admiração de historiadores. E você, o que pensa sobre o legado de Gengis Khan? Ele foi um herói ou um vilão? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta jornada épica, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder as próximas histórias. E para continuar sua viagem pela história, assista agora ao nosso vídeo recomendado sobre outro grande personagem da história da humanidade. Até a próxima!